O jurista Modesto Carvalhosa relatou pelas redes sociais que protocolizou um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. No pedido, Carvalhosa, Luiz Carlos Crema e Laércio Laurelli afirmam que o ministro Alexandre de Moraes cometeu 29 crimes de responsabilidade ao proferir julgamento quando suspeito na causa, demonstrar desídia no cumprimento das funções e agir de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro do cargo. Ouça a introdução do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, demandado por Modesto Carvalhosa. Os assentos do Supremo Tribunal Federal, como deve ser nas instituições da República, devem ser ocupados por pessoas de virtudes morais, para que, em unidade, se aproximem da justiça. Uma instituição é a soma dos valores morais de seus integrantes, não é lugar para o exercício arbitrário das próprias razões em proveito de interesses privados, próprios ou de seus asseclas. A imoralidade do Tribunal Constitucional envergonha o povo brasileiro. É notório que o Supremo Tribunal Federal não guarda valores republicanos e democráticos, seja pelas ações e atitudes de poucos que não merecem estar ministros, seja pelo silêncio dos demais. Como um integrante do Supremo Tribunal Federal terá condições para julgar alguém se ele não guarda virtudes morais, base de sustentação de uma sociedade? Prudência, temperança e coragem há muito tempo vão esquecidas. Corajoso, como ensinou Platão, é o homem lúcido que sabe manter a lucidez em todas as situações para tomar a decisão justa. Moral, honestidade e integridade não se compra, não se vende e não se empresta. Não é o título que dá ao portador o valor que lhe vai gravado. É o agir, o proceder, são suas atitudes. Valores esses que nem a morte é capaz de apagar. Aquele que pratica a injustiça e aquele que não possui moral e ética é a mais miserável das pessoas. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, há que se estar formado. E não há curso para se aprender moral, honestidade e integridade. Esses valores não se informam, eles formam a pessoa. É valor personalíssimo e indissociável. Portanto, aqueles que os tinham e perdeu, ou quem nunca os teve, não pode ser mantido ministro do Supremo Tribunal Federal. O que mais preocupa a sociedade brasileira não são os atos tiranos e imorais praticados no sagrado exercício da jurisdição por Alexandre de Moraes, José Antônio Dias Toffoli e Gilmar Mendes, mas o silêncio tumular dos demais integrantes, o que só pode significar covardia ou aquiescência. Seja o que for, também não merecem estar ministros. Nada é verdadeiro apenas pelo argumento da autoridade. A interpretação da Constituição da República é um ato moral que exige sabedoria. Não se exige performance teatral, prêmio do grito mais alto, primeira colocação em concurso de soletrar palavras injuriosas ou ser o melhor no trato miserável que se tem dado ao povo brasileiro. O justo é aquele que ordena e coloca cada coisa no lugar certo. Encontrar a ordem e alinhar tudo e todas as coisas a se completarem é o papel do justo. Justiça é dar a cada um o que lhe corresponde, segundo seus atos. Não há interesse pela verdade e por justiça no Supremo Tribunal Federal. Os seus membros se interessam pela forma que veem os fatos e de como protegem os seus, o que se pode dizer uma verdade direcionada e uma justiça para si e para os seus. Brincar com os fatos, argumentos e equilibrar as disposições da Constituição da República em benefício privado, pessoal ou de terceiros, é a maior das mesquinharias que se pode esperar de uma instituição dita republicana. Um Supremo Tribunal Federal que cria fatos, invoca argumentos inexistentes, surreais e indignos, esvazia de vez a ideia de se tratar de uma instituição de justiça. O STF nada mais é que um trono de poder, dominado por clãs que se revezam no comando, sem tirar o poder individual de seus integrantes, para suspender leis, parar investigações baseadas em leis, colocar em perigo de morte a sociedade brasileira, autorizar a lavagem de dinheiro, soltar criminosos e deixar agir impune o crime organizado. Dizer ser o Tribunal Constitucional uma instituição suprema é vilipendiar todas as instituições sérias da justiça brasileira. Cunhar Gilmar Ferreira Mendes, José Antônio Dias Toffoli e Alexandre de Moraes de ministros é desrespeitar os dignos integrantes da magistratura brasileira.
Não podemos coadunar com os disparates praticados dia após dia por aqueles que se autodenominam Supremo. Como veremos a seguir, é dever constitucional, moral e ético que os integrantes do Supremo Tribunal Federal prestem contas à sociedade brasileira, bem assim os seus filhos, suas esposas e todos aqueles que guardam relação privada com os ministros, notadamente quem tem cônjuge que integra escritório de advocacia e representam clientes junto ao tribunal e quem é sócio majoritário em sociedades empresárias que se agarra em contratos públicos. O agente público que se desvia do coletivo, desvia-se do bem comum, passando a decidir para si ou para seu clã, comete o mais vil desvio de caráter que se possa imaginar. Toda pessoa pública deve prestar contas à sociedade que o emprega. Em não sendo assim, que desista do exercício da função pública, para ver se terá a mesma sabedoria jurídica junto à iniciativa privada. E aqui o nosso desafio. Colocamos nossa equipe técnica à disposição para auditar todas as contas dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, sem qualquer custo ao povo brasileiro. O agente público não basta parecer probo, tem que provar que é. Não se preocupe em ser reconhecido, ministro, preocupe-se em ser digno. Em outro trecho, na seção 1.3, intitulado "O devedor teme a verdade", os autores prosseguem. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal de exceção. Acusa e julga ao mesmo tempo, conforme assentou a Procuradoria-Geral da República na manifestação da mais alta representante da instituição ao inquérito aberto pelo STF no último dia 31 de julho de 2019. E ainda, alguns de seus integrantes têm o descaramento de acusar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, então juiz federal titular da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, de conduzir as acusações na Operação Lava Jato. Como se verá adiante, as ações a. do ministro Gilmar Mendes, que ativamente defende junto à segunda turma do STF a libertação de Luiz Inácio Lula da Silva, como ocorreu na sessão de julgamento do habeas corpus número 164.493, em 25 de junho de 2019, onde propôs de ofício que o criminoso condenado aguardasse em liberdade a decisão final do Supremo Tribunal Federal. E b. dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, no inquérito número 4.781, que tramita secretamente para apurar supostas notícias falsas que envolvam integrantes do STF, onde abusam das funções de ministro em benefício de interesses pessoais e privados, próprios e de terceiros, impedindo que órgãos da União, Banco Central do Brasil, Receita Federal e COAF, fiscalizem movimentações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro, são próprias de culpados. Prova disso são as recentes decisões em que evocam para si a autoridade de monitorar o agir da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal de Primeira Instância na denominada Operação Spoofing, que investiga a invasão de 1.000 números telefônicos de autoridades públicas e prendeu os invasores declarados. Os integrantes do Supremo Tribunal Federal, ao intervirem, exigindo cópia de todas as provas obtidas, estão à procura de informações que sabem existirem. Não há busca da verdade nisso. Pretendem, consoante os fortes indícios de atos ilícitos a seguir demonstrados, apenas buscar suposto fundamento para a autoproteção e tentar validar seus infundados argumentos. Todo o mais não interessa. Valem-se da Constituição da República para lastrear seus interesses pessoais e privados, o que eles já pensavam previamente antes de abrir a Carta Suprema da República. Assim, os integrantes do Supremo Tribunal Federal distorcem a Constituição da República, ora substituindo o inoperante e condescendente legislador, ora estabelecendo nova ordem jurídica. Vivemos dias em que miseráveis atos jurisdicionais são utilizados sem pudor e à luz do sol para vilipendiar a Constituição da República, desrespeitando os mais sagrados valores da sociedade brasileira, instituindo a mais baixa e desprezível desigualdade que se pode acometer a um povo que vive, ou ao menos acredita viver, num Estado democrático de direito, qual seja,
criaram, de fato, a segregação de classe social aos integrantes do Supremo Tribunal Federal, colocando-os sobre e fora do alcance da lei. Alguém precisa dar um basta à manipulação do diálogo narrativo em benefício pessoal, à manipulação da Constituição da República e à manipulação do povo brasileiro. É o que faremos aqui. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.